Meus queridos irmãos, eu quero cumprimentá-los na preciosíssima paz do Senhor Jesus. Eu quero enaltecer o meu Salvador Jesus pela oportunidade que me é conferida. Eu estou aqui emocionado, porque revendo estes santos homens de Deus e esta linda igreja mexe com a nossa alma. A gente fica com vontade de dar mais glória a Deus. Que Deus abençoe a vida de meus irmãos. Quero entoar louvores pela vida do santo ungido de Deus, o pastor José Nilson, a missionária Marta, este lindo casal que me hospedaram, me receberam, que abriram a porta, que me concederam, que me privilegiaram o prazer maravilhoso de estar aqui. E eu sei que se não fosse sua bênção, eu não estaria aqui. Com isso, eu louvo a Jesus pela vida deste casal, do pastor José Nilson, que Deus tem instrumentalizado de forma fecunda, maravilhosa, em suas mãos. Quero louvar a Jesus pela vida de meu querido amigo, pastor Silvio, que já é uma pessoa assim, que eu considero íntima, embora a gente não é muito de conversar via WhatsApp, e nem por telefone, porque ele não gosta de conversar muito comigo, mas eu fico assim muito feliz quando eu ouço a voz dele. Glória a Deus. Que Deus abençoe este ungido de Deus, o pastor Zaquiel, isso, e também o pastor Francisco, o pastor Antônio do Carmo, estes homens de Deus que auxiliam o pastor José Nilson nesta batalha, frisando o meu contentamento de estar aqui revendo o pastor Alessandro, que Deus abençoe sua vida. Alexandre, que Deus abençoe sua vida. Eu sou amigo pessoal do pastor Alenson. A semana passada, retrasado, falei com ele, e é um amigo que temos já de longas datas. Que Deus continue enriquecendo sua vida, meu pastor. Ele foi um marco na região ali da Baixada Litorânea, né? Litoral ocidental do nosso estado, através da obra de evangelização. Eu estava com muito tempo que eu não vi o pastor Wagner, muito tempo, fazia muitos dias, eu olhei ele ontem à noite. Que Deus abençoe a vida do ungido de Deus e o campo qual ele pastoreia, e todos os demais santos obreiros que aqui estão. Queridos, eu quero aproveitar, muito raro os irmãos não me verem acompanhado com minha esposa. Eu sempre viajo com a missionária Vera, mas por força maior e a bem de saúde, ela não teve condições de vir essa viagem comigo, mas estou notificando a igreja e pedindo oração em nome do Senhor Jesus. Eu estava ali contando o pastor Wagner que a gente viaja, passa 2, 3 dias, já sente falta da companheira, né? Já sente falta do cheiro, do carinho, do amor. Quem pode dizer glória a Deus? Muito obrigado. Então vamos pegar a nossa Bíblia Sagrada e vamos ler no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2. Vamos ler alguns versículos, do versículo de número 6 até o versículo de número 9. Por favor, me acompanhe. Livro do profeta Ageu é um livro que você pode abrir como um livro mais conhecido, em Abacuque, e passar as páginas por Sofonias e chegar no livro do profeta Ageu, capítulo de número 2, versos de número 6 até o verso de número 9. Glória a Deus. Quem encontrou, diga amém. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas das nações virão, e encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata
meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira casa, diz o Senhor dos Exércitos. Neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Glória a Deus, aleluia. Queridos irmãos, eu quero chamar-lhes a atenção em priori para este versículo de número 9, que traz-nos em sua essência um reavivamento espiritual, citando para especificamente a glória da segunda casa, subentendendo em uma interpretação ligeira, sem contextualizá-la, que este avivamento poderia referir-se para o templo construído por Zorobabel e também fiscalizado, orientado pelo sacerdote Josué. O pano de fundo dessa história, em seu contexto histórico, ele abriga-se na volta do cativeiro assírio-babilônico de 50 mil judeus para Jerusalém. Quando isso ocorreu, aproximadamente, porque quando refiro-me a datas que estão explícitas na Bíblia, são datas aproximadas. Então se deu esta primeira leva aproximadamente no ano 538 antes do nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, quando estes 50 mil judeus chegaram em Jerusalém sob o governo de Zorobabel e sob a orientação religiosa do sacerdote Josué, se depararam com a situação caótica. Havia dois grandes símbolos: o símbolo religioso e espiritual, que precisava ser reerguido, e era o templo de Salomão, que foi destruído por Nabucodonosor no ano 586 a.C. Este era o símbolo religioso, e para um judeu o templo destruído era mais do que um caos, era algo catastrófico. Haja vista, ali era o local onde subentendia-se que havia a ligação entre o céu e a terra, havendo então a importância do conceito desta palavra religião, que significa religare no latim, que na aplicabilidade é o nascedouro da palavra ligação. Então, se faltasse a ligação entre o céu e a terra, subentendia-se que faltava a direção divina, a comunhão divina, faltava-se a orientação divina. E quando este símbolo, como de fato destruído estava, era caótico para a nação. Outro era as muralhas de Jerusalém, precisariam ser reerguidas, precisariam ser reconstruídas. Daí então veio a importância da instrumentalização divina sobre a vida de Neemias e de Esdras, mesmo tendo os Sanbalates, os Tobias, os Gessems da vida, que foram contribuintes na tentativa de tentar desanimar, estancar, ludibriar, ferir o bom e desenvolvimento do reino de Deus à luz da prática de sua obra. Mas vejamos que neste período em que Israel se depara com a necessidade de uma reconstrução, o texto em apreço, ele chama-nos a atenção para um Deus que levanta dois profetas, neste período específico, Ageu e Zacarias, para profetizar o ânimo, o avivamento, aleluia, a importância do reerguimento
templo do Senhor. Do templo do Senhor. É interessante frisar que Zorobabel inicia a construção do templo, porém o povo começou a comparar, colocar em paralelo a suntuosidade do templo de Salomão. Traga em memória e a pequenez, comparando-o com o templo de Salomão, o templo de Zorobabel. O povo estava mais pela aparência, o povo estava mais pela estética, o povo estava mais pelo que aparentava ser e não pelo que era em sua essência. E isso é típico do ser humano, irmão. Isso não subtrai-se nem muito e nem menos, independente do cargo ou do nível espiritual nosso. A título de exemplo, lembremos-nos do grande profeta Samuel, homem de Deus, de intimidade com os céus. Mas quando chegou na casa de Jessé, ele olhou musculoso e disse: esse aí dá para ser rei. Aí Deus disse: não. Olhou o intelectual, esse aí dá para ser rei. Deus disse: não. Olhou que era experimentar de batalha, esse aí dá para ser rei. Deus disse: não. E repentinamente o Senhor Deus toca ali com uma das palavras mais fortes que estão inseridas na doutrina de um chamado cristão. Deus diz: ei Samuel, tu escolhes segundo a aparência, eu segundo o coração. Quem pode dizer glória a Deus? Aí Samuel diz: porventura não há outro filho teu? Daí o Jessé diz: teu menino me amarelado, com sardas no rosto, ele está lá pastoreando, mas só serve para isso. Chama o menino aqui. Quando o menino chega, Deus diz: deita azeite sobre a cabeça dele, porque ele reinará sobre Israel. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode glorificar a Deus? Não é diferente o teu chamado. Quantos não olharam para você e disseram: ele não dá conta, ele não pode, ele não consegue, ele não vai, ele não faz. E Deus olhou dos altos céus e disse: mas eu faço ele dar conta, eu faço ele poder, eu faço ele ir, eu faço ele vir, porque eu sou Deus que seguro por minha graça aquele que eu chamo e seleciono para a glória do meu nome, para que através dele, nele, expanda-se o meu reino. Quem está incluso nesta verdade, levante a sua mão, abra os seus lábios e glorifique ao Pai das luzes. Glória a Deus. Aí observemos, queridos irmãos, que o povo desanima no ato comparatório. Começa a dizer: o templo é pequeno, o templo não vai dar conta, o templo não é suntuoso. Parimos então a construção. E pararam a construção, pararam a obra por 4 aninhos consecutivos. Aí Deus levanta, sempre Deus levanta um meio agoniado, sempre Deus levanta um meio assim para frente, como um tal Pedro da vida. E repentinamente Ageu chega no meio do arraial, abre a boca de profeta e diz: vocês não podem parar, escuta e seja forte, ó Zorobabel. Ageu profetizou direto para o governador. Imaginemos-nos como era difícil você profetizar para a autoridade máxima de seu povo. E ele chegou ali e profetizou: ei, vocês não podem parar, Zorobabel, você não pode parar, ô Josué, por 2 motivos. Quais são os motivos? Primeiro, está aqui no texto, no contexto imediato. Primeiro, o Senhor está com vocês. O Senhor está com vocês, para que eu estarei convosco. Quem pode glorificar? Segundo, o Espírito de Deus está em vocês. Aleluia! Sabe por que não vai parar esta obra e nem a obra de Deus no Brasil? Porque é o simples, genuíno, perfeito, objetivo, claro, evidente, a clara convicção e concepção: Deus está com esta igreja, Deus está com ela.
convosco até a consumação dos séculos. Aleluia. No Salmo de número 46, no refrão do hino, o profeta, salmista, poeta e rei Ezequias, que provavelmente escreveram o Salmo de número 46, no verso 7 e verso 11, que são refrão, ele disse: o Senhor dos exércitos está convosco, o Deus de Jacó é o vosso refúgio. Aleluia. No hebraico a expressão é Adonai Bokor Tesibar, que significa o Senhor que está acima de qualquer coisa. Ele está com vocês nesta batalha. Ele está compreendendo a profecia. Você não vai perder, não é por um simples fato de uma mensagem de autoajuda. Você não vai perder, não é pelo simples fato de uma expressão psicológica de pensamento positivo, de sinal de vida, de mandinga. Você não vai perder simplesmente porque quem está com você nunca perdeu uma batalha. Ele é poderoso. É por isso que a Bíblia diz: maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Levante a sua mão comigo, feche os teus olhos, abra os lábios por 30 segundos e glorifique. Tem gente adorando, tem gente falando em línguas estranhas. Abra os teus lábios e glorifique. Glorifique, glorifique, glorifique. Eu quero proferir esta palavra, se necessário, 1000 vezes. Nós não estamos sozinhos. Escute, inimigo de Deus, Satanás, seus anjos caídos. Escute, nós não estamos sozinhos nesta peleja. Quem pode glorificar a Deus? E o Espírito de Deus habita em nós. Aleluia, aleluia, aleluia. Agora vamos lá. Diga após mim: a Bíblia é linda. Não, foi fraco. Você não almoçou bem como eu. Você devia ter ido lá para casa, pastor José Deus, e comer lá como eu comi. Diga assim: a Bíblia é linda. Diga: a Bíblia é maravilhosa. Glória a Deus. Então vamos lá, vamos queimar neurônios comigo aqui. Você disse que a Bíblia é maravilhosa. Então vamos lá. Quantas reconstruções de templos nós não usamos esse texto? Quantas reinaugurações nós não usamos esse texto? Está errado, pastor? Não está errado. Não está errado. Mas se eu disser para os senhores e senhoras, que eu creio que os obreiros aqui com certeza devem saber, todos nós devemos ter consciência disso, que esta glória dessa segunda casa não veio sobre o templo de Zorobabel. É interessante enfatizar que veio a glória da primeira casa sobre o templo de Salomão. Glória a Deus. É interessante enfatizar que profetiza Ageu no arraial de Israel sobre a glória da segunda casa. E por que não há um registro histórico sequer que mostra que veio este poder, esta glória da segunda casa, maior do que a glória que veio sobre o templo de Salomão, sobre Israel e sobre o templo de Zorobabel? Não há uma referência, pastor Wagner, sequer que prove que este texto se cumpriu no templo de Zorobabel. E aí, pastor, e como se decifra essa questão? Existe uma regrazinha simples, que a gente tem que orar a Deus pedindo a revelação da palavra e analisar o que vem antes e o que vem depois do texto. Isso é chamado de contexto imediato. No contexto deste texto, contexto imediato, traz-nos uma revelação de um cronograma profético. Veja que o profeta, antes que a glória da segunda casa venha, ele profetiza 2 adventos escatológicos. Os irmãos sabem que essa terminologia, essa palavra escatologia, oriunda do grego, significa o estudo ou a revelação dos acontecimentos futuros para Israel, para a humanidade e para o universo. É o que vai acontecer no porvir,
daqui para frente, é o que vem no amanhã. Quando eu me refiro a acontecimentos futuros ou escatológicos, eu me refiro a acontecimentos que poderão acontecer daqui a um minuto à frente, ou daqui a alguns segundos à frente. É daqui para frente. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Agora veja bem, quando nós lemos o verso de número 6, o verso de número 7, há dois abalos. Primeiro abalo, terra, céu, mar e terra seca. Primeiro abalo. Segundo abalo, aleluia, as nações. Então vou repetir: primeiro abalo, terra, mar, terra seca, aleluia, céu. Segundo abalo, as nações. Veja que quando Ageu profetiza, ele profetiza dizendo-nos que ainda dentro de um pouco de tempo, daqui para pouco, acontecerá um abalo sobre o céu, sobre a terra, sobre o mar e sobre a terra seca. Que abalo é esse? Que a estrutura visível dentro do universo e fiscalizada já ao alcance da ciência se abalará. Abalo aqui no hebraico para o português é desestruturação, desequilíbrio. E que abalo é esse? Aí vemos o apóstolo Paulo escrevendo em Corinto a primeira carta à igreja em Tessalônica, capítulo de número 4, versículo de número 13 em diante, quando ele disse: meus irmãos, nós não precederemos os que dormem, mas quando estrugir a trombeta de Deus, a voz do arcanjo e o alarido, os que estão mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e nós, os vivos, juntamente com eles, subiremos ao encontro do Senhor nos ares. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode glorificar a Deus? O primeiro abalo sucederá por ocasião do arrebatamento da igreja. É quando o Senhor voltará para buscar a sua igreja. Veja que no livro da revelação de Jesus Cristo, o Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo de número 5, verso 1, a igreja é citada 19 vezes depois do verso 1 do Apocalipse. Do capítulo 5 à frente, a igreja deixa de ser citada. Neste registro do cronograma profético, do capítulo 5 do Apocalipse à frente, começa a derramar-se os cálices da ira divina, começa a estrugir as trombetas apocalípticas, começa a se soltar os cavalos do Apocalipse. Neste período começa a se cumprir o início daquilo que nós chamamos, à luz dos Escritos Santos, da grande tribulação. É interessante citar que a promessa de Deus para a igreja, ela é anunciada em inúmeros textos bíblicos, mas um dentre tantos clássicos está no versículo de número 10 do capítulo 3 do Apocalipse, quando o Senhor diz à igreja em Filadélfia que a livraria do dia da provação. Observemos que o Senhor não está dizendo que livraria de provação. De provação é coisa comum, é coisa diária. Veja que o apóstolo Paulo, quando fala à igreja em Corinto, na segunda carta, capítulo de número 4, verso 16, ele fala dos desgastes provindos das provações diárias. Ele diz que mesmo que o nosso homem exterior se corrompa a cada dia que passa, pelas lutas, pelas provações, contudo o nosso interior será renovado com grande peso de glória, dia após dia. Lógico que Paulo está referindo-se à perspectiva que tinha e que nós temos
Deus acerca do arrebatamento da igreja. Permita-me dizer-lhes de forma ousada: esses que estão aí na internet dizendo uma vez outra que Jesus arrebatará a igreja no meio da grande tribulação ou no final dela, é uma problemática pessoal deles. Porém, eu creio que antes que o governo da trindade satânica, a besta, o anticristo e o falso profeta venha ter domínio oficial e reinado nesta terra, eu vou estar com você nas bodas do Cordeiro de Deus, adorando, magnificando, louvando, enaltecendo, glorificando, salmodiando ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o príncipe da igreja, o anjo da igreja, o Senhor dos senhores, o rei dos reis, o noivo esperado, aquele que tem os olhos como chama de fogo, que o seu cabelo é alvo como a alva lã, que sobre a sua cabeça havia uma coroa com 7 diademas, no seu dedo cinto segundo a ordem de Melquisedeque, os seus pés calçados com latão reluzente e as suas vestes brancas. Eu vou frente a frente, vou glorificá-lo. Quem vai comigo, levante a mão agora. Tem um prato de vitória. Abra os seus lábios e glorifique, glorifique, glorifique. Tem gente adorando, tem gente adorando, tem gente adorando, tem gente adorando, tem gente adorando. No primeiro abalo, a terra será abalada, aos astros da terra serão abalados, a estrutura celestial será, o celeste será abalada. Neste período, a terra perderá o seu eixo, a lua perderá o seu brilho, o sol será aquecido 7 vezes mais, os homens andarão cancerígenos no meio da rua. Hoje foi um dia causticante, hoje foi um dia de assolação. Quem andou meio-dia nas ruas de Esperandinópolis e outras cidades, muitas cidades do Brasil, sentiram a força solar. Agora imaginemos-nos como será esta força solar multiplicada ou menor, aleluia, somada em 7 vezes sua força. Imaginemos os homens andando cancerígenos, com câncer de pele. O profeta Zacarias disse que o globo ocular apodrecerá em sua própria órbita. Olhe o fedor, eu vou usar um termo chula, olhe o fedor que se dará no meio das ruas. Os hospitais não darão conta, as pragas terão poder de veneno de escorpião. A terça parte da água potável, ela será ferida por uma estrela, por nome absinto. Esta absinto é original de uma planta com gosto amargo. O homem tentará saciar a sua sede e vai tomar água com gosto de fel. Imaginemos que não haverá mais para onde fugir. Se subirem em cima dos montes, pedras misturadas com fogo, saraivas cairão sobre a cabeça daqueles que estarão a mercê do vento e do tempo. Este será um período de dor, de trevas, de aflição, de angústia. Será um período de muita desfalência. Parece que eu vejo a cara do coveiro quando entrar no cemitério municipal e começar a ver as lápides rachadas, ver os sepulcros abertos e começar a indagar para alguém que quer ser auxiliar. O que foi que aconteceu? O corpo da irmã Francisca não está mais aqui. O corpo do irmão Francisco, os ossos roubaram. E aquele auxiliar do coveiro, talvez desviado dos caminhos do Senhor, olhará para ele chorando e banhando a face em lágrimas e dirá em audível voz: não foi roubado, não foi saqueado, foi o arrebatamento da igreja.
levante a sua mão. Levante, abra os seus olhos e glorifique. Diga, eu vou, diga. Tempo é glória da glória. Vai ser tempo de aflição. O anticristo tentará confundir o povo com a palavra de falso consolo durante 3 anos e meio. É o cavalo branco que chegará com sua mentira para tentar saciar a sede de justiça do povo, mas não conseguirá. Neste período grande desolação, ocupará os 4 cantos deste planeta. O homem da apostasia, ele dominará. O iníquo trabalhará. Aquele que não respeita o fruto da mulher e nem o amor à mulher. Não haverá mais regras morais, não haverá regras espirituais. Aquele que porventura ficar neste período e não tiver a marca da besta, ele será tido como um terrorista, aprisionado, apanhará até a morte. Eita, preste atenção. Mas quanto àquele que temeu ao nome do Senhor, que não abriu mão da vida cristã, que pagou o preço até o final, o abalo não será para ele. Nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo de suas asas, e ele sairá e saltará como o exemplo solto da estimaria. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode glorificar a Deus? Quem pode glorificar? Diga comigo, o meu lugar. Diga comigo, o meu lugar é com Jesus. Diga comigo, é com Jesus. É com Jesus. Não se preocupe com aquele irmão que dorme no Senhor. Não se preocupe com aquele irmão que faleceu. Não faça como os crentes tessalônicos, que estavam em dúvidas acerca dos irmãos que morreram. E Paulo inclusive nem os chama de mortos. Paulo chama os que dormem. Os que dormem em Cristo. A palavra grega no seu original é diferente de morto. Morto é definir, morto é conclusão. Aí o Paulo diz assim, aqueles que dormem, ou seja, que descansam, que reabilitam as suas forças. Aleluia. Porque você não lembra da ocasião em que aquele pobre, condenado ladrão da cruz, olhou para Jesus e disse assim, Senhor Jesus, quando tu entrares no teu reino, lembra-te de mim. Aí Jesus disse assim, hoje mesmo estarás comigo aonde? Quem lembra? Aonde foi? Diga onde foi. Diga, não foi reino, foi paraíso. Ele disse reino, porque ele deu a placa escrita rei dos judeus em 3 idiomas. Ele leu e ficou no plano humano, na dimensão física, na análise mesquinha, aleluia, e resumida de um homem indouto, sem conhecimento, nem tinha conhecimento profético. Mas Jesus me responde certinho, hoje mesmo tu estás comigo num paraíso. Aquele ladrão foi morto, você sabe da história. Ele foi jogado no buraco no chão, você sabe da história. Agora o que foi jogado lá foi a carcaça, o que foi jogado lá foi o corpo dele, o que foi jogado lá foi o frasco. É por isso que Paulo explicou aos irmãos tessalonicenses. Ele disse, meus irmãos, nós não precederemos os que dormem, mas quando estrugir a trombeta de Deus, a voz do arcanjo alarido, 3 sinais sonoros que antecederão a vida de Cristo: trombeta para as nações, alarido para a igreja, voz de arcanjo para Israel. Trombetas, anúncio de guerra, anúncio de juízo, é Deus anunciando o período da grande tribulação. Voz de arcanjo, a voz profética neotestamentária, confirmando os acontecimentos do Novo Testamento, como morte e ressurreição de Cristo, aquele que veio e que há de vir. Quantos podem dizer glória a Deus? O Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o derradeiro, aquele que foi morto, mas está vivo, como ele disse para a igreja em Espírito, aquele que ressuscitou, porque ele disse em João 11:25, eu sou a ressurreição e a vida, e quem crê em mim, não, eu vou falar de novo para ver se você dá glória a Deus. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, ele viverá. Quem pode dar glória a Deus? Porque ele é a ressurreição
ressurreição. Ele disse em João capítulo 17: eu tenho a minha vida e posso torná-la de volta a hora que eu quiser, porque eu tenho por obediência ao Pai. Por isso que ele é o ressuscitador e a própria ressurreição. Jesus ressuscitou e nunca mais morreu. E Paulo disse assim: quem crê nele, assim como padecerá as lutas desta vida, também será participante da consolação, também ressuscitará, porque ele é o primeiro dos que dormem. Quem pode dar glória a Deus? Ele é o primeiro dos primeiros do que dormem. Olha que coisa linda. Aí a Bíblia diz, Paulo, no ato contínuo do texto de Tessalonicenses, capítulo de número 4, verso 13 em diante, Paulo diz que ele trará em sua companhia aqueles que morreram. Veja que ele não chama mais de que dorme, mas que morreram. A expressão morrer ali é física, porque a Bíblia fala de 3 tipos de morte: física, espiritual e eterna. Ali é morte física. Paulo está se referindo àqueles que foram até o final, que não desistiram. Às vezes a gente chega na igreja e diz assim: pastor, ora por mim, para Deus me dar poder. Eu quero poder, eu quero ser batizado com o Espírito Santo. E às vezes a gente não entende para que é o batismo. O batismo tem 2 finalidades. Diga comigo: 2 finalidades. Diga mais forte: 2 finalidades. Aleluia. Primeiro, ser testemunha. O que é testemunha? Marcos no grego, que vem a palavra martirion, que nasce a palavra portuguesada marte. Marte é aquele que dá a sua vida pelo que crer, que perde a sua vida. Não entendi, pastor. Escute, pelo amor de Deus, porque eu vou dizer que o Espírito de Deus organiza o meu espírito para verbalizar nesta noite. A igreja do Senhor aqui em Esperantinópolis, no Maranhão, no Brasil e no mundo, está entrando em um período de lutas. Deve-se entender que nós devemos nos preparar para o pior. E não estou aqui para encher os teus ouvidos de mensagem de autoajuda. As coisas estão se estreitando, as coisas estão piorando. Aquilo que você fala para salvar uma pessoa pode ser uma agressividade ilegal na concepção jurídica, causando até o teu aprisionamento. Nós estamos vivendo em dias que na era apostólica foi praticado contra os apóstolos. O único que não foi martirizado foi João Batista, João apóstolo amado, e não foi por falta de tentativa. Ainda segundo os dados da história, colocaram ele dentro de um caldeirão de azeite fervente. Não morreu, porque Deus tinha que ter alguém para revelar o livro do Apocalipse. Mas você sabe que o plano era matar. Você sabe que todos os outros foram martirizados. Há quem diga que quando Paulo estava prestes a ser decapitado, Paulo cita em Lucas registra, aleluia, o capítulo de número 4 da segunda carta de Paulo a Timóteo, quando ele diz no verso 6: corri a carreira que me foi proposta, eu guardei a minha fé, fui até o final, não desisti. A igreja brasileira, preste atenção, eu, você, nós precisamos estar prontos para irmos até o final, porque é muito bonito a decolagem de um avião, mas o ponto que o piloto é mais elogiado é quando pousa. Se o piloto pousa bem, é porque ele chegou a seu destino em segurança. Então o ponto bonito não é o começo, é o final. Não adianta ser crente 10 anos, mas se desviar do evangelho na carreira que lhe é proposta. O Senhor quer saber quem vai chegar na hora que ele disser: vinde benditos do meu Pai, entrai no gozo do teu Senhor. Quem pode glorificar a Deus? O que vale é chegar lá. Levante a tua mão assim comigo, fecha os teus olhos por um minuto de adoração. Eu vou conferir o relógio da igreja.
jejum a leão dentro da cova. Se te jogarem dentro de uma fornalha 7 vezes aquecida, eles terão que contemplar o quarto homem da fornalha. Se colocarem um mar para impedir a tua caminhada, eles vão ter que contemplar o Senhor abrindo o mar e você pastando a pé enxuto. Não te preocupa, se tiver um caminho golpe, uma cruz para ti, tem o terceiro dia para você ressuscitar em Cristo Jesus, porque a vitória é nossa pelo sangue do Cordeiro. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia, quem pode glorificar, quem pode glorificar, quem pode glorificar. Vale a pena chegar no final, vale a pena chegar na hora do arrebatamento. Não desista, meu irmão, renove as tuas forças, fique firme. A família não vai bem, creia no Senhor Jesus, vai ser salvo tu e a tua casa. Está precisando de uma porta aberta, está faltando pão, ele é o teu pão da vida. A tua vontade dele prevalece como alimento para a tua alma. Fica firme, não te abata, não fique uma cabeça debaixo do alqueire, não coloque debaixo do velador esta lâmpada. Continue pregando, continue anunciando, continue se enchendo do Espírito Santo, porque há um projeto de Deus para a tua vida. Tem gente adorando, tem gente adorando, tem gente adorando, tem gente. Oh, aleluia. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode glorificar a Deus? Trombetas para as nações, voz de arcanjo para Israel, alarido para a igreja. O que é alarido, pastor? Grande barulho, explosão de barulho. Eu já vi pregador dizer isso, mas eu comecei a escutar ao Senhor e perguntando-lhe em oração: Senhor, por que a igreja vai explodir barulho? Que barulho é esse? Será que é um barulho apenas que rompe, aleluia, a harmonia das notas verbalizadas pelos nossos lábios? Que barulho é esse? Aí o Senhor me fez entender que é um barulho provido pela alegria de nossa alma. Vai ser glória e aleluia, vai ser adoração, vai ser louvor a Deus. Por quê, pastor? É simples, é só você olhar o texto em sua essência sistemática. Paulo disse: dada a palavra de ordem. Diga comigo: dada a palavra de ordem, aleluia. Eles, os que dormem, ressuscitarão como? Primeiro, e depois nós, juntamente com eles que estivermos vivos, subiremos ao encontro do Senhor. Então, aí o primeiro motivo da alegria, qual é, pastor? Eu vou, se os mortos vão ressuscitar primeiro, é porque eu vou ver eles ressuscitando. Se eu vou ver eles ressuscitando, eu vou ver este fato sobrenatural de operação de maravilhas. Eu pergunto a você: quando a gente vê uma pessoa sendo curada na igreja, testemunhando, a gente dá glória a Deus e fica alegre? Quando a gente vê uma pessoa recebendo o batismo com o Espírito Santo, a gente dá glória a Deus e fica alegre. Eu já vi um paralítico andando em um culto, não foi eu que levantei ele não, viu, irmãos? Foi Jesus Cristo. Ele foi Jesus que pegou lá, não tinha nada a ver, e ele começou a andar. Eu fiquei muito alegre, eu saí pulando de alegria, fiquei contagiado com aquele poder. Eu esqueci o microfone, esqueci o púlpito, esqueci o tempo, fiquei adorando em tanta alegria. Quando a gente vê uma pessoa sendo curada e um caroço desaparecendo, um câncer, a gente dá glória a Deus. Agora imagine comigo, quando a gente vê sair no sepulcro e perguntar o nome do camarada: qual é o teu nome? Ele vai dizer: eu sou Paulo, aquele que escreveu as cartas às igrejas que estão inseridas no Novo Testamento. A gente chegar para outro, eu vou fazer um pregador aqui, assembleando que gosta de acelerar um negócio. Eu vou dizer aqui para a gente dar uma enxada aqui no negócio, inchar. Aí repentinamente a gente vai lá para o sepulcro e lá de dentro sai um e a gente pergunta: qual é teu nome? Ele diz: sou Pedro, aquele que negou, mas depois também confirmou a sua fé em Cristo Jesus. A gente chega para o canteiro: e você quem é?
Ele sou Tomé, aquele que botou a mão no lado de Jesus, mas se arrependeu, cometi um equívoco, continuei firme, não deixei a fé em Cristo Jesus, morri, mas agora ressuscitei dentre os mortos. Nós vamos ver aqueles irmãozinhos que fazem parte da história da Assembleia de Deus no Brasil. Quem é que não quer ver Daniel Pérez e Gunavingue? Quem não quer ver Cecília de Albuquerque, a primeira irmã que foi batizada no Espírito Santo no Brasil e Belém no Pará? Quem é que não quer ver os grandes ícones da Assembleia de Deus no Maranhão, como o pastor Estevão Ames de Souza, Acebildes Vasconcelos, homens que marcaram a história, João Jonas, que marcaram a história? Eles ressuscitarão primeiro e nós glorificaremos a Jesus. Quem crê que vai ver? 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 Quem crê? Levante a mão, levante a mão, levante a mão. Abre os seus lábios, abre os seus lábios. Pastor, mas eu vou me assustar, eu vou ver defunto ressuscitando. Eu vou me assustar. Não, irmão. O poder da necromância, ou desta parte da morte, já não estará instalado na vida deles. Assim como Cristo ressuscitou, olha a palavra de ordem. Paulo diz que Cristo é o primeiro dos que dormem, então eles acompanharão, recebendo um corpo igual de Cristo. Quando Paulo escreve a primeira carta da igreja em Coríntios, capítulo de número 15, versículos 54 em diante, ele diz que os irmãos que ressuscitarão, eles deixarão o corpo corruptível e serão revestidos de corruptibilidade. Paulo escrevendo aos Filipenses 3 e 21, ele diz: deixarão o corpo da humilhação e serão revestidos em um corpo glorioso, igual de Cristo Jesus. Deixa eu lhe fazer 3 perguntas simples de ABC para um crente. Primeira pergunta: Jesus ressuscitou, todo a morrer? Não. Segunda pergunta: Jesus precisou abrir a porta para ter com os discípulos? Não, ele atravessou a porta. Terceira pergunta: quando Jesus desapareceu no lugar, ele tinha poder de aparecer no outro? Sim, ele podia aparecer. Por quê? Porque foi vencida a morte, foi vencida a matéria e foi vencida as leis da física. Jesus não era mais subalterno fisicamente a essas questões. Ele já recebeu um corpo glorioso e nós receberemos um corpo glorificado, onde a morte e a velhice já não mais nos alcançará. Quem pode glorificar a Ele por isso? Fique de pé, quem está sentado. Fique de pé, glorificando a Deus. Glorifique a Deus, glorifique a Deus. Glorifique a Deus, glorifique a Deus, glorifique a Deus. Terceira coisa, diga para mim assim, diga para mim, diga: pastor, eu vou vê-lo como ele é, face a face. Aí ele vai pegar o lenço e vai enxugar toda a lágrima. Coisa boa é ser crente. Ele vai enxugar da nossa face toda a lágrima. Olhe para mim. Enquanto eu subo, encontro com Ele, eu vou participar de uma festa, bodas do Cordeiro. Vou sentar à mesa, não vou exagerar na interpretação, mas Ele quem vai servir a mesa. Nós vamos estar com Ele glorificando a Deus. Eu não sei onde você vai sentar, mas eu vou correr para tentar sentar na cabeceira. Talvez você diga: pastor, mas o senhor é maior do que eu fisicamente, mas lá nós vamos ter o mesmo tamanho, que o corpo vai ser igual de Cristo. Então a carreira vai ser grande. Pastor, se vai querer sentar lá, mas eu vou dar um empurrãozinho de lado assim, cauteloso, para tentar ficar no lugar. Mas nós vamos ficar pertinho dele glorificando. A luz dele vai ser contagiante, sua palavra vai sacudir a nossa alma. Procuraremos a tristeza e não a encontraremos. Não haverá mais morte nem dor. Aleluia, estamos livres de todas as tristezas. Olhe para mim. Aí vem o segundo abalo para me concluir. O primeiro abalo termina para nós cristãos por ocasião do arrebatamento da igreja. Para a terra continua após o arrebatamento da igreja, chamada de a grande tribulação, onde os céus, o mar, a terra seca, aleluia, serão abalados pelo período da grande tribulação.
tribulação, porém eu não vou estar aqui, não quero, não desejo, não prego isso, e creio que você, assembleia de raiz, também não prega isso, não vive isso, não deseja isso. Jesus nos arrebatará antes da grande tribulação. Nós vamos passar ininterruptos 7 anos. A palavra 7 é aplicada profeticamente à plenitude do acontecimento. É Deus quem regerá este tempo. Nós passaremos 7 anos na alegria intensa, no gozo do Senhor. Repentinamente sobe o rebanho, não me pergunte quantos, sobe sobre o Monte das Oliveiras, levantam as mãos para os céus e gritam: "Ô Messias, volta para nos salvar." É o remanescente de Israel, que no 3º ano e meio não adorou o anticristo, que tomou assento na cadeira principal do templo, e repentinamente sobe ao Monte das Oliveiras e clamam pelo Messias. Aí eu creio, irmãos, agora vem a loucura de pregador pentecostal. Eu creio que Jesus ficará de pé, louvado seja Deus, com aquelas vestes lindas, cintilantes, brilhantes, com cinto, segundo o Salmo de número 110, verso 4, tu és sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque, com seus cabelos alvos como alva lã, aleluia, com cedro da justiça na mão, e mandam os anjos assistentes, e no estábulo santo, ele vai lá no estábulo e puxa um cavalo branco, sem mancha nenhuma, perfeito, sela de ouro batido, as rédeas de ouro batido, cravadas em diamantes. Ele vai tomar assento sobre o cavalo e coloca a perna esquerda, porque você sabe que ninguém toma assento do cavalo botando a perna direita. Ele coloca a perna esquerda. Eu quero estar perto para ver essa cena, quando ele vai passando a perna por cima do selim, a sua veste sacerdotal se levanta, e a gente vai ler na coxa dele escrito em letras garrafais. Não é tatuado, é escrito, é diferente. Tatuado é modernidade pagã, de origem pagã. Escrito é diferente, registrado é diferente. Está lá registrado na perna direita dele, símbolo de autoridade, poder e força. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Rei dos reis, não, eu vou repetir. Escuta, diabo. Rei dos reis e Senhor dos senhores. Abra os lábios e glorifique agora. Eu creio que nessa hora os evangelistas, que foram evangelistas aqui, pastor Silva, aqui no mundo, que são pouco adiantados, eles andarão à frente e dirão: Jesus, eu quero ir na frente para batalhar, para pelejar. Aí Jesus olhará e dizer: não, a ordem para vocês é diferente. A ordem é para vocês marcharem, porque eu vou entrar na casa do valente, vou atar as mãos do valente, vou amordaçar a boca do valente, vou tomar de volta o que é nosso por direito e por herança. Eu vou tomar de volta, quem pode glorificar? Aí ele vem cavalgando sobre as nuvens. Olha que coisa linda. Israel clamando, o exército do anticristo já montado, as maiores potências armadas até o dente, com toda a arma tecnológica, armamento bélico de todo o conhecimento tecnológico de todos os tempos, prontos para guerrear com ele. Já estão pertinho, 100 quilômetros de distância, no vale de Josafá, vale da decisão, vale de Megido, para compor um ajuntamento de tropas para a guerra do Armagedon. Repentinamente ele desce cavalgando sobre as nuvens, ele abre a palma da sua mão, montado em um calazão branco, a igreja em sua retaguarda, a noiva, a menina dos seus olhos, a palmeira plantada junto ao ribeiro, a árvore frutífera vai estar marchando em sua retaguarda. Aí Israel olha o remanescente para a ferida na marca da mão dele, as feridas em suas mãos, que é a única marca do Calvário que restará para cumprimento dessa profecia, e pergunta: que ferida é esta na palma de
tuas mãos. Ele dirá: em audível voz, foi a ferida que eu fui ferido na casa dos meus amigos. Eles se lembrarão de João capítulo 1, verso 10 e 11. Ele veio para os seus e os seus não receberam. Aí nós nos lembraremos na hora: mas todo aquele que o receber, todo aquele que o recebeu, todo aquele que o recebeu, ele foi feito, ele foi feito, ele foi feito, ele foi feito filho, 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 filho de Deus. Quem é filho aqui? Quem é filho? Quem é filho? Quem é filho? Quem é filho? Repentinamente ele cavalgará sobre 100 quilômetros, chegará ao vale da decisão, segundo Joel 2:14, o vale de Josafá. As tropas se reunirão, inúmeros e contáveis soldados armados e treinados, a besta, falso profeta, o anticristo, os governantes heréticos, apóstatas, que se levantaram contra a igreja, contra a doutrina, contra a palavra de Deus, todos do lado de lá. Aí vão começar a apontar as suas bazucas, os seus mísseis teleguiados, para tentar atingir o leão, porque ele não estará mais como cordeiro, ele vai estar como leão. Tentarão atingi-lo e derrotá-lo, porém ele vai abrir a sua boca e vai soprar, e da sua boca vai sair uma espada com chamas, e vai começar a destruir os exércitos do inimigo, e eu e você, com ele, reinaremos por 1000 anos nesta terra. Aí virá os abalos da nação, e a glória da segunda casa será maior. Pegue na mão do crente que está do teu lado, pegue na mão, feche os teus olhos e diga-lhe: a glória da segunda casa será maior do que a da primeira. Nela eu darei a minha paz. Não, ele não disse paz, ele falou a minha paz. É a presença supridora de Cristo sobre a igreja do milênio. Quem crê, abre a boca e glorifica. Um minuto de adorar, um minuto de adoração. Eu vou deixar você adorar. Um minuto. Adore. Eu mando este mamaracandoroe ramamahassuide. Não é à toa que João Jonas disse que seria o governador do estado do Maranhão, que Deus o tinha revelado. Nós governaremos com o cetro da justiça, com Cristo Jesus nosso Senhor. Quem tem glória da glória, quem tem aleluia da aleluia. Tem alguma pessoa para Cristo? Convide aí, irmão, essa pessoa amiga, para aceitar Jesus como Salvador. Convide aí, traga ele até aqui rapidamente. Traga ele até aqui, traga ele até aqui, que eu vou concluir minha participação. Traga ligeiro, traga essa pessoa para receber Jesus como Salvador, para se reconciliar ou aceitar Jesus. Traga ligeiro, já está vindo a primeira pessoa, glória a Deus. Jesus está vindo, é bom subir com ele. Cadê a segunda vida? Onde está? Convide aí, irmão, a segunda vida. Rapidamente a segunda vida. Já está vindo a segunda vida. Traga a segunda vida em nome do Senhor Jesus. Vocês estão acompanhando, rapaz? É isso? Muito bem. Cadê a segunda vida para Jesus? Onde está? A segunda e a terceira vida. Eu estou ali esperando. Venha rápido, venha ligeiro. Deus está te chamando. O que mais vale desse culto hoje é que é a nossa adoração e a tua alma. Porque tua alma precisa de Deus. Você precisa ir para o céu. E só vai para o céu por Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Tem que ser por Ele. Venha rapidamente. Deus está te chamando. Sai do seu lugar ligeiro. Vem receber Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Deus te trouxe até aqui para você ouvir, porque o ouvir da palavra de Deus gera crença no teu coração. E quem crer vê a glória de Deus e a salvação da sua vida. Por isso, saiba onde você está e
Salvador da sua vida. Tem mais alguém? Convide aí, irmão. Convide aí essa pessoa. Convide aí. Convide aí. Convide aí. Convide aí. Tem mais alguém? Oremos por esta vida. Oremos por esta vida. Senhor, meu Deus e Pai, eu te apresento este jovem que está de joelhos dobrados em tua presença. Eu te rogo humildemente em nome do teu filho Jesus, que o Senhor escreva ou reescreva seu nome no livro da vida, que faça ele sentir o dom da vida, o dom da salvação, perdoa os seus pecados, purifica a sua vida, conceda-lhe da salvação e vida eterna, batizando ele com teu Espírito Santo, enchendo ele com teu poder e fazendo com que ele seja mais crente a cada passo que dê. Te pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Dê um abraço nele aí, irmão, dê a paz do Senhor. O convite continua de pé. Eu vou usar só um minuto aqui para pedir aos irmãos, glória a Deus. Queridos, só um minuto. Glória a Deus. Queridos, eu vou estar aí fora com a permissão do meu pastor, com